Olá, meu povo, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, seja da preferência de que vocês em casa estão assistindo esse programa de hoje. Estamos aqui com um novo apresentador, amigo nosso também, né, amigão? Estamos aqui também para apresentar um casal, gente, que hoje tem várias e várias, né, histórias para contar, seja história do clube, né, e seja história também um pouco pessoal, vamos dizer assim, né? Sim. Então vamos apresentar o nosso distrital Luan, né? Opa, beleza, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem? É isso aí, muito bom. E a sua companheira que não pode faltar, ela não pode faltar, ela tem que ir em todos os eventos que o nosso companheiro tem que ir. A doutora ou noiva, né? Cislete, por favor, nos apresente. Oi, gente, boa tarde. É isso aí, muito bom. É isso aí, gente. Agora a gente vai fazer uma pequena oraçãozinha com o nosso amigo aqui, pra gente dar início bem, né? E finalizar bem também. Por favor, amigão. Nós vamos falar com Deus. Que Deus amado Pai, obrigado por mais um dia de vida e saúde que o Senhor nos desse. Amém. E agora, este podcast, possamos falar sobre experiências boas, possamos alcançar pessoas para o céu. Amém. Que te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, é para vocês que ainda estão meio que perdidos, né, sobre o que a gente vai dizer aqui, o nosso distrital Luan, ele trouxe umas experiências boas pra gente discutir, pra gente debater aqui. Então, por favor, Luan, qual a sua experiência, assim, que você mais, deixa eu ver como posso dizer a palavra, mais usufruiu, mais você aprendeu? No Clube Desbravadores, ao longo do tempo todo, né? Vamos lá. Eu acho que o sistema de unidades é a questão que mais pega pra mim quando eu me lembro do Clube Desbravadores, né? Sim. Eu cresci no Clube Querubins do Amanhã e lá a gente tinha uma unidade bastante unida. E a gente fazia muitas coisas juntos, bagunçávamos bastante, era uma diversão total. E aquela turma, ela eternizou, sabe, na minha vida, e eu acho que o sistema de unidades é a melhor coisa que existe no Clube Desbravadores, que eu mesmo não gosto muito das classes, que tem que fazer os trabalhos, tudo, né, que tem que fazer lá nos cadernos, tudo, ordem unida, a pessoa dá um comando, sentido, aí Você não gosta de fazer especialidades? Mas isso. aí pode ter pra Então, casa, teve né? uma época, Entendeu? teve uma época da minha vida, né, no clube, que quando eu comecei, eu realmente não gostava. Praticamente essas especialidades vieram quando eu estava na classe de guia para a diretoria. Então, foi de lá para cá que eu embarquei e fiz bastante mesmo. Mas na época, quando eu era desbravador, eu era um pouquinho... Tinha aquela preguicinha, né? Um pouco de preguiça mesmo. Eu também tinha. Tipo, eu lembro que na época, quando eu era desbravador, eu via muito amigo meu, muitas pessoas né, tipo, com uniforme bem completo, bonito. Sim. E eu ficava, cara, como é que eu vou conseguir um negócio, sendo que eu já sabia como, porém eu tinha preguiça de começar a fazer as classes. Tipo isso né? mesmo. E aí você começou depois que você já estava tipo, quase perto de chegar na diretoria do clube, né? Isso. Eu acho que eu tenho uma história parecida com a sua, Sim. porque quando eu ia para os campuris e via alguns dos desbravadores também com a faixa, e né? eu sem nada lá, eu ficava tipo assim, alguma coisa, né? É, isso mesmo. Alguma coisa de errado não está certo, né? Aí eu parava assim, mano, tem que mudar. Mas qual foi dessas classes? Desculpa te interromper assim, porque essa Então, pergunta eu sempre faço porque sempre tem uma classe que a gente mais tem dificuldade em fazer. Qual foi delas? Beleza, vamos lá. Eu cheguei no clube, eu tinha acho que 10 anos mesmo, só que assim, eu tinha me assustado, tava chegando numa igreja nova, não conhecia ninguém, ainda tava naquela vibe de brincar na rua, Sim. sabe? Jogar bola na rua, meu domingo. Perder mano. tempo na rua. Para, velho. Aí cheguei no clube, vi aquele negócio todo, eu parei um pouquinho. Saí do clube, acho que eu fiquei 1 ano e meio fora. Quando eu voltei, eu acho que eu tava com 12 anos. Então, na verdade, a classe de amigo e companheiro eu não peguei essa época. Sim. E chegou, então, em pesquisador pioneiro, eu tive praticamente 2 instrutores que estavam passando por uma época difícil na igreja. E eles saíram da igreja naqueles exatos momentos, né? Que eu era desbravador deles. Excursionista, eu não tive instrutor. Eu só tive instrutor mesmo na classe de guia. Por isso que eu falei pra você, que na verdade eu comecei a fazer as especialidades, especialmente quando eu tava em guia pra diretoria. Primeiro, por causa também da questão da preguiça de fazer. Segundo, por essa questão, porque
Eu cheguei no clube e não tive instrutor nessas épocas. Então eu só tive mesmo a Carol, um abraço para a Carolina de Paula, ela que foi a minha instrutora na classe de guia. Então naquele ano eu fiz a classe de guia básica somente, porque a gente fez meio que na correria lá e não deu tempo ali, de finalizar a avançada. Sim. Quando eu passei então para a diretoria, eu fiz as classes agrupadas. Aí eu fiz tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Isso. É isso que, porque assim, muita gente, cara, muita gente assim no clube também, né? Os meninos que estão começando a entrar no clube agora também tem esse meio que esse baque. Calma aí, deixa eu ver aonde é que eu tô primeiro. Deixa eu me adaptar primeiro. Comigo também foi assim. Eu tive todo esse processo, né, de entrar e conhecer, pesquisar mais, conhecer mais o clube. Você né? entrou no clube com 10 anos mesmo? Eu também já entrei um pouco atrasado. Eu entrei no mínimo ali uns 13 para 14 anos, porque foi o tempo que logo quando eu comecei a estudar em uma outra escola até. Porque eu lembro que isso marcou muito, porque foi uma escola que eu tinha me adaptado já há um tempo. Que pegou mais no seu pé. Que pegou mais no meu pé e eu estava saindo dessa escola indo para outra. E foi o tempo que justamente que eu entrei no clube. E aí eu conheci o clube, conheci a igreja e hoje estou aí. Né? E a sua esposa, ela também tem... Namorada. Ainda namorada. Você já tá me sentindo. Ainda, né? Porque já tô meio que, que avançando já sobre isso aí. Eu não sei se é noiva não, ou é... Só namorada. Só namorada. Ainda não é noiva. Mas vamos chegar lá. Mas eu já tô cobrando ele aí já. Ainda não é noiva, né? Já estão cobrando. Já tá cobrando. A gente fez 9 meses ontem. Olha então, só, parabéns, parabéns. Ainda. Ah, entendi. Mas daqui a pouco vocês estão noivos. No próximo podcast que vocês vierem aqui, vocês já vão estar noivos ou casados. Né? Agora eu quero saber da senhorita. Qual a sua história com o Clube de Desbravadores e onde você veio? Eu sou de Alagoas, né? Sim. Maceió. Eu conheci o Clube de Desbravadores quando eu cheguei aqui. Sim. Que lá no Nordeste, na minha cidade não tinha. Então eu não conhecia, não tinha contato nenhum. Cheguei aqui no ano de 2013. Aí na minha igreja não tinha, só que todos os jovens, e a minha igreja tinha muitos jovens. Todos os jovens e adolescentes participavam do Clube Soldados do Rei. E aí eles ficavam, vamos. E aí eu não conhecia muito, então eu não tinha vontade. Na época, eu não quis. Aí em 2015, a minha amiga me convenceu a ir pro clube. Eu já tinha 22 anos. Aí eu fui conhecer o clube, me apaixonei. E aí já fiz a inscrição, já fiquei lá. E aí o diretor do clube... Ele falou assim, olha, o que você gosta de fazer na igreja? Eu falei, eu prego na igreja. Ele, tá bom, então você vai ser a capelã do nosso clube. Pronto. E aí eu fiquei durante 5 anos sendo capelã dos soldados. E acho que a minha classe favorita é a primeira que eu fiz, que é a classe de amigos. Como eu entrei atrasada, e aí eu tava como capelã e instrutora auxiliar. Sim. Aí os meus bravadores estavam fazendo a classe de amigo, então para que eu aprendesse, eu fiz com eles a classe de amigo. Sim. Foi a minha primeira classe, eu adorei. Né? Agora eu vou fazer a classe de agrupadas, vou começar o caderno de agrupadas. E uma das experiências melhor, pra mim, acho que a melhor experiência no clube é ver os meus desbravadores sendo batizados. Isso é bom, Eu tive o prazer de batizar muitas crianças no Clube Soldados do Rei. E todas as vezes que eu via lá, tipo, porque eles fazem todo aquele videozinho e tal. E aí quando aparecia assim, instrutora isso emociona, Silete, né? E aí eu lembrava de todo o processo que eu fazia com as crianças, foi muito bom. Isso é bacana de ver, né? É aquilo, é como se fosse um brado para você mesmo de missão concluída. Sim. Eu consegui, agora eu devo acompanhar esses bravadores que eu consegui batizar para que ele não se afaste, né? Também vou pedir a vocês de casa, com licença, para apresentar o nosso amigo e ele também apresentar um pouquinho da história dele com o clube, o que ele tem a dizer. Diga aí, meu amigão. Então, a minha história com o clube é em 2015, né? Que foi pelos aventureiros. Sim. Eu fui para os desbravadores. Aí eu fui para o Princípios e ficou marcado porque eu fiquei doente nesse campo ali. Sim. E aí, gosto muito da parte da resenha, né, com a unidade. Sempre fui dedicado nas classes. Sim. Eu era um dos primeiros do grupo. Diferente de você, né? Diferente. Eu terminava Respeito. primeiro. Eu era o primeiro do clube a terminar as classes. Eu pegava assim, sexta-feira, tô sem fazer nada. Vou focar na classe. Mó CDF esse menino. Isso aí é dica, viu? Confirmo isso aí. Gente, ele ali, o nosso distrital, é irmão do nosso amigo aqui. Então, tudo que ele falar aqui, se for mentira, ele vai dar um se ligue lá, tá? Então, fique ligado. Meu Deus. Continue. É isso mesmo. Adiantar, né, já fazer as coisas tudo certinho. Gostava também da resenha com os meninos da unidade, que eu acho que é a parte mais... A parte melhorzinha, né? Que é a mais marcada é resenha
Sim, sim. Eu acho que isso aí é sem palavras, né? Já pra mim também, além da resenha com os nossos, tipo, ali na classe, eu gosto também de acampamento. Lá na Bahia a gente tem uma, eu não sei se vocês conhecem aqui, mas a gente gosta muito de Ordem Unida. Lá tem um processo chamado mata-mata, que é aquele que você erra e sai. Não sei se você já, né? Certo. Lá fala mata-mata. Então é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, porque além de incentivar a gente a aprender a Ordem Unida, o clube da gente fica afiado para quando tem alguma competição Campeonato. E é uma competição afiado. individual. Né? individual. Então eu Individual. acho que por ser uma competição individual, incentiva mais o desbravador Exato. a querer mais aprender Ordem Unida. Ordem Unida. Apesar de que a Ordem Unida em conjunto também é muito difícil, Muito, mas o mata-mata é bem mais, né? Que É só bem mais, você, Deus ali, Que o tipo assim, negócio é horrível. é aquela competição que se você errar, você já sai de automático, né? Não é aquela que você erra aqui, mas você volta rápido porque o clube tá fazendo. Então dá pra se consertar, é muito diferente. E uma das coisas também que eu mais gostava, cara, era acampamento. Sério? Acampamento é uma das coisas que até hoje, na verdade, no clube eu me identifico muito, é acampamento. Fogo do Conselho. Fogo do Gostava Conselho. do Fogo do Conselho? Gostava. A Gostava. melhor Gostava. parte, né, dos acampamentos é o fogo do conselho. Uma das, né? Uma das. das. Pra mim é uma das. Pra mim é uma das. Porque tem várias outras áreas que a gente aprende no acampamento. Ou a gente aprende no clube pra quando chegar no acampamento só pôr em prática, né? Sim, sim. Isso que é o diferencial e que é o bom também. Agora, não sei se pra vocês aqui. Me conte pra vocês aqui quais são, assim, nos acampamentos, quais são as atividades que vocês normalmente fazem. Eu gosto da recreação. Da recreação. Eu adoro recreação. Mas qual da recreação? Tem várias recreações. Não é a de lama, com certeza. Ah, Eu ia falar Laria de Lama. É Eu gosto namorada da- do eu- distrital, velho. Pelo amor de Eu Deus, gosto das velho. atividades das Aff, recreações mano. noturnas. Noturno. Eu gosto. Como Você você go- fala isso em rede nacional? Nacional, não gosta do. Ai, gente, o cara. No- Na época que eu. É porque assim, eu fiquei 2 anos afastado do clube, né? Porque eu Sim. queria descansar ali um pouco, era época da faculdade e tal. Sim. Mas na época que eu ia muito pros acampamentos, eu tinha o cabelo mó cacheadão, assim, Maior grandão. que o meu, assim, Sim, grandão? super. Depois eu te Nossa. mostro. Daí, gente, tirar a lama daquele cabelo... Dá trabalho, dá você trabalho, sabe, dá É trabalho. justamente isso que é legal de tacar lama. Entendeu? Mas aí o que a gente faz? A gente trança ele todinho Uhum. e vai pro acampamento. Ah, Nada eu mudou. não conhecia o trançado ainda. Não conheceu, né? Não. Ah, então. Tem que conhecer, porque da próxima vez agora a senhorita vai pro acampamento. Eu acredito que Agora o não precisa distrital vai te curtir. dar um batismo, né? É que ele sabe o que é o batismo Não, da já fui galera. batizado várias vezes, Nossa, já. esse é já o fui melhor. batizado Batismo é várias maravilha. Batismo é bom porque a gente vê os meninos Faz. que... Não, porque eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Chega no batismo e faz Você porque vai. gosta. Não, mas assim, ele até fala que não quer ir, mas na hora que vê todo mundo indo, ele fala, pô, também quero ir pra ter Sim. história pra contar. É. Né? E por falar em história pra contar, qual dos senhores aqui, ou da senhorita, que mais te influenciou, cara? Qual foi o Campori que mais te marcou? Quer começar? Que é o 2019, 2019. do, Qual? da divisão. Divisão. Por quê? Por que ele te marcou assim? Ah, simplesmente quando a gente chegou lá, tinha várias... Tinha gringo, né? Tinha gringo lá? É. Mas onde foi o acampamento? Ah, você Foi tava lá- atrás foi em das Barretos. gringas lá, Foi em então, no Barretos. Tá aí, Campuri. olha lá, ele Tá vendo? descobrindo as coisas, tá Tava não, vendo? pô. E aí, sei lá, ficou marcado porque também a minha unidade era muito grande também. E teve... Não teve o parque aquático. O do parque aquático fui no da UCB. Faltou o parque aquático nesse Faltou o Campuri, hein? Ó, Realmente. os caras vacilaram nesse aí. Mas realmente ficou marcado, né? E também vários cantores bacanas que foram lá pro Campuri. Em 2019 eu até chorei nesse Campuri. Foi muito Mas bom. por que chorou? Foi algo que te Foi de marcou emoção. espiritualmente? Emoção? Foi de emoção. Aí, ó. As pregações, tudo. Foi uma maravilha lá. Essa cara de durão, mas ele é... É moço- coração é mole, chorão também, né? Coração mole. Eu te entendo, eu te entendo. Também Muito sou- emotivo, meu também sou cunhadinho. assim. É. E a senhorita foi pra algum Campori já? Foi, ó, o que eu mais gostei, na verdade são 2. O Campuri foi o meu primeiro Campuri, que foi em 2017, onde o Jefferson Pilar contou o testemunho dele, então isso me deixou muito emocionada, eu chorei e tal. Foi bem legal, pra mim foi um Campuri muito espiritual, ele falava sobre comportagem, esse Campuri. Foi bem legal. E aí ele contou o testemunho dele, pra mim foi muito bacana, assim, me emocionou muito. E o outro foi o da UCB. O da divisão eu fui também, gostei muito, mas o da UCB pra mim foi incrível. Eu acho que Melhor tava, dos sim, melhores. eu Chamar tava de com- coragem? Aham. Eu tava com as minhas amigas, então foi muito bom.
tava com as minhas amigas, a minha unidade sempre foi de meninas, das adolescentes, as últimas do... E a gente era muito competitivo, então, assim, era muito legal. Aí foi bacana também, porque aí a gente foi teve o parque aquático, né? Então foi ótimo. Foi a minha primeira experiência no parque aquático e foi E com o clube também, ótima. né? Aham. E o sua... Olha, a gente parar, olhar as histórias, né, que passamos em cada campuri, a gente, se parasse pra pensar, todos têm um negócio que marcou, É, né? e tem um texto enorme pra descrever, porque foi muitas emoções. né? São várias Exatamente, quando a emoções. gente pega a faixa, né, e olha, E relembra, bate né, cara? um Um flashback. DVD, um negócio na mente. Mas, cara, eu acho que 2012, o Grito da Vitória, Campuri da UCB também. Esse Campuri, eu ainda era desbravador Sim. quando chegou então o Campuri de 2017, o Campuri de 2019, eu já era diretoria, então é a experiência totalmente diferente do 2012, que eu era desbravador. Sim. E lá, quando tava nesse Campuri, eu realmente vivi o que era aquilo ali Como da unidade, desbravador, né? Como Eu desbravador. vivi a união realmente Sim. da minha unidade. A gente diz assim que todo mundo, o clube é um só, certo? Mas de certa forma, dentro do clube, as unidades existem uma certa rivalidade. E é um né? laço que a gente tem só com quem é companheiro da mesma unidade que a gente. Por Exatamente. isso que diz unidade, né? Porque você cria um vínculo Um ali com vínculo, aquelas pessoas. exato. Perfeitamente. E naquele exato momento, a nossa unidade estava tão firme nas atividades, os arcanjos, né, que é a unidade dos arcanjos, era considerada a unidade de 10 a 12. E quando então a gente começou a estar fazendo tanto as atividades, os meninos cresceram depois, a gente continuou ainda aquela unidade ao longo da história e a nossa unidade sempre ficou junta. A gente passou os nossos praticamente 5 anos, desbravador, tudo junto. Tudo e junto, aquele né? Campuri, as atividades, a gente, se empenhou demais. Foi muita emoção exatamente por isso. Isso é bacana, cara. E Isso é sem bom. contar o parque aquático, né, que ele comentou, que o Campuri em Barretos não pode não ter o parque aquático. Que é muito Gente, calor, lindo. então- Muito calor, né? É a marca. Termas Eu já fui em Laranjais. Barretos, porém foi a trabalho, então conheço um pouquinho de Barretos. E lá é quente, eu achei quente. lá É um lugar Lá muito é quente. quente durante o dia E quando chega e à de noite, de à noite. É, É frio. é o clima do deserto. É assim. verdade. Literalmente. É o clima de Israel. O clima de Israel aí, ó. Você vê que dentro do clube, dentro da unidade, a gente cria laços assim que... Eu falo por mim também, cara, porque no meu clube também tinha, né? A minha unidade era a unidade Atlas, então a gente tinha uma certa união ali que só a gente se entendia, né? A gente fazia reuniões antes da data do clube, tipo, o clube lá era dia de domingo, a gente fazia outras reuniões na quinta, e uma quarta pós-culto, para se reunir, para discutir sobre classe, para discutir sobre especialidades, para discutir sobre planos que a gente tinha para a unidade, Certo. entendeu? A gente tinha certo que um compromisso com o nosso conselheiro de estar sempre trazendo as ideias para a unidade e para o clube. Bacana. Então o que é que a gente fazia? Como a gente se reunia, a gente passava as ideias para o nosso conselheiro e o adjunto, eles pegavam essas ideias, passava pra a gente diretoria. analisava em grupo mesmo ali para ver quais ideias iria dar certo, porque tipo assim, as ideias vêm, mas tem vários outros empecilhos para a gente fazer, para a gente dar continuidade a essas ideias, né? O Então, interessante é que essa estratégia que adotou é que as decisões que se tomavam no seu clube sim, não eram somente da diretoria. da diretoria, isso, Então isso. tinha um compartilhamento junto dos Exato. desbravadores. Né? Isso, É, participação, exato, acho que é exato. essa palavra melhor. Até dos desbravadores, Isso. vendo ali, né, no dia a dia o que podia melhorar. Sim, Bacana sim. essa Isso estratégia. E era bacana também, cara, porque eles estavam ensinando já, desde aquele tempo, a gente que era desbravador, a conhecer o que era ser direção. Perfeito. Porque muito do clube que entra acha que usar o branquinho já é uma coisa boa, mas é muito totalmente fácil, diferente, né? Você Ser tá desbravador, pro desbravador a ter responsabilidade, a ter responsabilidade desde cedo. Então isso nos ajudou, Legal. tanto pro clube, tanto em fora Qual era também, o nome né? do seu clube? 7 estrelas. 7 estrelas. Sete Então estrelas. todas as unidades é porque Era uma constelação. é padrão, né? Eu acho Era. para todos os clubes isso, né? Todo
clube leva o nome do... O nome do clube deriva as unidades, Sim, né? isso. Então, Isso. como a minha o era seu... Atlas porque era uma constelação da unidade Sete Estrelas, que era, também é uma Ah, constelação legal. de estrelas, entendeu? Já o Querubins do Amanhã, Querubins é anjos. Sim. Então, todas as unidades têm nome de anjos, Ah, né? que legal. Anjos, Angelicais Isso é que é das interessante meninas. dos clubes, tá vendo? Dos soldados, Nos eu não me soldados, lembro. A gente aderiu às Tribos de tribos Israel. de Israel. A Sim. minha unidade, por exemplo, era Manassés. Aí a gente tinha que estudar sobre a unidade, Sim, conhecer olha o só. que essa tribo fazia, qual que era. No nosso uniforme tinha o raminho, que era o O alimento estandarte daquela, da tribo. Onde eu queria. Não, exatamente onde eu queria, porque a gente, quando é desbravador, eu falei antes, eles vê o uniforme branco, acho que já tá. Mas é como você falou, entendeu? Você falou assim, eu não consegui, eu fiquei chateado. E agora você passou para a direção, você tá conseguindo entender o porquê que o clube tem condições de ir ou se não tem, Uhum. entendeu? Maturidade, você adquiriu uma maturidade, É um né? processo, né, de É um crescimento. processo, sim, Isso sim. aí, Isso não faz tinha pra onde parte, né? fugir. Isso faz parte. Então é porque, cara, já comigo é diferente. Quando eu era desbravador, eu gostava de bagunçar mais, de brincar mais, de aproveitar mais. Então, eu ainda consigo lembrar de umas coisas porque me marcaram. Uma das coisas que me marcou, isso é até meio doido de falar, foi quando a gente tava indo no banheiro, a minha unidade, né? E aí eu lembro que na Beté tava tendo uma chuva tremenda. Isso foi 2013, compartilhando esperança. Aí sabe qual é? E aí a gente tava lá nesse Campuri, e aí eu lembro que a gente tava indo pro banheiro, um caminho muito curto, que só passava uma unidade por vez. Uma unidade por vez, porque do lado já era meio que um riozinho, né, pra pessoa passar. Então a gente passava por cima de uma ponte, até chegar à área dos banheiros para tomar banho e fazer as coisas. E eu lembro que a gente tava indo pro banheiro, um amigo meu se perdeu. Porque ele confundiu a minha unidade com a outra unidade. Então ele foi parar em uma outra área de acampamento, nada a ver, Gente. nada a ver, nada a ver, nada a ver. E você era foi criança situação. ainda. E a gente era muito moleque. Aí eu Aham. lembro que nossos conselheiros ficaram doidos. Uhum. Cadê E a o gente Rodrigo? Cadê pira o Rodrigo? mesmo, né? E não conseguia achar ele. E ele tava do outro lado, Oh, tomando meu banho com Deus. outra área de acampamento. Eu falei, mas como ele não se tocou? Aham. Entendeu? Que ele tava em um lugar errado. E aí nós Ah, temos que sair pra às vezes é procurar ele. cansaço, Então isso né? me marcou porque foi um momento que a minha unidade estava reunida para procurar mais um da nossa unidade. Aham. A gente foi meio que resenhando o caminho todo. Então isso me marcou. Das adolescentes, era pior, viu? Uma bagagem, né? Tem uma bagagem. Porque- Então, pronto. Ó, eu adoro as minhas orgulho. As minhas meninas, todas elas formando, gente. Tem uma na Formando- Argentina, fazendo medicina, fazendo psicologia, vai ser minha amiga de profissão. Opa. Tem uma que tá em pedagogia, acho que ela forma esse ano. Direito. Tem uma que já se formou em TI, já trabalha na área. Então, assim, olho para as minhas desbravadoras e eu sinto muito orgulho delas. Inclusive, esse ano, no começo do ano, fui no casamento que casou com meu amigo. Então, assim, é muito gratificante ver as minhas. A gente passou várias experiências. Como elas eram adolescentes, elas estavam aqui naquele auge, né? Acho que as experiências que a gente passava era. Eu sou muito cuidadosa. E quando eu saio com os filhos das outras pessoas, eu tenho cuidado Mais ainda. cuidado. Acho que cuidado é. Dobrado. E aí eu tinha muito cuidado delas, que eu ficava pensando, elas não podem voltar grávidas, meu Deus. Não pode. Sim. Eu não Sim. era aquela. Sempre Eu tenho muita na retaguarda, vergonha. né? Arranjaram confusão ali, a gente tinha que. Sabe? Sim. Mas. Não teve nenhuma experiência tão. Não, porque elas já eram grandes, Sim. né? E aí eu ameaçava elas. Eu falava assim, ó, vocês são livres. Como a gente era duas conselheiras, porque a unidade tinha 10, 12 meninas, era muito grande a unidade, a gente dividia. Eu ficava com 6, ela ficava com 6 meninas. E aí a gente falava, se vocês aprontarem, tirar a gente do sério, a gente vai amarrar a mão de vocês e tal. E a gente vai ter que andar todas Junta, assim, todo mundo e juntas, elas é. morriam de vergonha, né? Então, Estratégia boa, gostei. elas A estratégia eram foi boa. Eu amo minhas gravadoras. E a pessoa? Castigo bom, né? É castigo e elas bom. adolescentes ficavam sem graça, né?
Não, mas a estratégia foi boa porque chamou a atenção e a responsabilidade delas também. Sim. Em lembrar, ó, eu não posso aprontar aqui, e senão quem vai pagar mico sou eu, Aham. né? Então, Era diferente, a gente né? era diferente, né? Mas, ó, lembrei de uma coisa Mas era constrangedora. Como as minhas meninas, elas tinham ali 15 anos, eu parecia ser a desbravadora. Porque eu era mirradinha e pequenininha. E elas E maiores, elas né? sempre. Aí, quando a gente chegava na fila ou a gente tava andando assim aleatoriamente, os staffs pediam a pulseirinha, A né? pulseirinha. Aí eu falava, mas eu sou aconselhada. Mostra a pulseirinha. Eu tinha que mostrar. Não, Essa é mas a o tempo parte todo assim, constrangedora. o Aham, tempo todo assim. Onde você ia, tinha que Sim. mostrar a pulseirinha ou o lenço, né? aham. Ou o lenço. Campuri, você tá falando? Campuri. Aí, tá vendo? Mas assim, nesses Campuri que vocês participaram, Ah, Tô- e sobre os campuris que você falou, eu Sim. participei desse aí. conte De então. 2018 eu não consigo enxergar nada que tá escrito. Eu tô sem óculos. Isso. Ah. Participei dele, foi muito bom. Acho que foi o meu segundo acampamento, então ali, meu segundo campuri, então ali eu já tava com alguma experiência. E, e a minha unidade, como foi a mesma, eu acompanhei as meninas, então ela facilitou bastante. Em questão de competição, de ordem unida, isso aí que eu quero saber. Então, minha unidade, elas participavam do pelotão de elite. Lá nós tínhamos o pelotão A, o B e o de elite. Do clube? Do Isso era do clube. clube, certo. E aí elas participavam de elite. Eu morria de orgulho delas, porque geralmente ganhava todos os. E no Os clube, campeonatos da região. E no clube, assim, eu falo, competição de clube. Qual é o clube daqui? Eu até tenho que ver também, né? Eu não sei. Qual é o atual clube daqui que é o campeão em ordem unida? O Da campeão 11ª. Foi Da 11ª. o Felinos do Vale, Felinos do Vale, da Igreja do Veloso. do Veloso. É que o meu é da terceira região. Entendi. Ela é de uma região diferente, né? É. Pô, você foi longe, hein, Luan? Foi longe. Você saiu da Zona 11ª, Sul. voltou Eu pra também não sei. terceira. Você é da Zona Oeste. Aí, ó. Pelo amor de Deus. Só pela misericórdia. Mesmo. Aqui na 11ª foi o seguinte, né? Quem tava avaliando, a pessoa principal vinha uma pessoa de outra região. E nós, da equipe distrital, ajudava essa pessoa Sim. também a descontar os pontos. Sim. E a gente tem que, naquela hora, ser imparcial. Por mais que eu sou do distrito tal, eu não posso favorecer o meu Favorecer, e sim. Tem que ser desclassificar o outro, né? justo, né? O justo. Tem que ser justo na pontuação. Sim. Acho que não deve ser tão forte quanto lá na Bahia. E aqui em São Paulo, o pessoal acho que gosta mais da área de acampamento Aham. mesmo, Sim. né? Campuri, essas coisas. Campuri, o pessoal gosta muito disso. Agora, em questão do campeonato de ordem unida, acho que esse ano teve uma galera boa. Teve uma galera boa, Acho que foi na 11ª umas 10 clubes, eu acho. Não me recordo o número certo. Sim. Mas tem as suas divisões, né? Por cada competição. Tem a competição dos comandos básicos, tem sim. a das formas As geométricas, formas são mais legais. tem também da de evoluções. Eu, particularmente, dessas três, eu prefiro a das formas geométricas. Formas geométricas. No caso, são as evoluções. Vamos dizer Você assim. tem que fazer evolução para fazer Sim, um sim. quadrado, um círculo, um triângulo. E a outra era uma figura que você Livre. quisesse fazer, uma Sim, figura livre. Só sim. que tem que Essa ser é a uma mais figura legal, geométrica. porque você vê a Geométrica. criatividade da Entendi. galera. É Entendi, legal, entendi. né? Eu Então, tenho uma coisa na mente que lá na Bahia, né, como a gente compete muito essas coisas, eu vi muito, como é que fala, como você falou aí, desculpa, a forma geométrica. a forma geométrica, Certo. né, que lá te chama de evolução. Eu vi Aham. muita evolução sendo feita, várias. Aham. Tem uma chamada caracol, tem várias, Ah, muito entendeu? Tem legal. várias evoluções que lá eu aprendi, fiz no meu clube, na cabeça ainda não saiu, entendeu? Por isso que eu falo assim, com o clube, com a competição daqui, da 11ª, ela é muito forte, ela tem, né, ela é aquela forte, pegada mais... Só que eu acho que não é tão intensa não é quanto tão você tá intensa, aí falando. pronto, falou tudo De agora. quase a galera sair na Intensidade, briga, na porrada. Nunca aconteceu. Lá a gente tem uma graças a intensidade. Então, isso daí entra no papo que a gente tava conversando no começo Você entra pra diretoria e quando você passa para cargos de distrital, regional, e assim, Uhum. a responsabilidade aumenta cada Aumenta, vez né? mais. E esse negócio de interpretação de texto, o pessoal que monta, né, os manuais, e
ficar ligado, porque, sabe, né? Tem gente que pega o pelo no ovo. Aham. Então, E isso acaba prejudicando os clubes, porque tem gente que é competitiva, né? Sim. Então, se a pessoa quer realmente brigar, ela vai brigar. Vai Ela brigar, arrumar um sim. jeito pra fazer isso. já conheci pessoas que eram muitos, assim, eufóricas em questão de não perder, que eu já vi gente discutir com pessoas muito grandes assim, que, tipo assim, com pessoas respeitadas, Ah, né, na área, na nossa unidade, e as pessoas foram discutir porque meu clube saiu perdendo em tal questão, porque meu clube não ganhou tal ponto por causa de... Calma, gente, calma. Uma hora a gente vai ganhar. Uma Uhum. competição, É né? uma competição. Tem que saber né? ganhar e Tem que perder. saber ganhar e perder. A gente tem nossas histórias. Eu mesmo tenho várias histórias de competição de Ordem Unida. Não fui campeão em todas. Mas na grande maioria eu fui. Já chegou campeão, Entendeu? então. Já cheguei várias Mas vezes a ser onde? campeão. Na competição individual, no Individual, mata-mata? no clube e em questão com o clube também. No caso, assim, na competição geral. Com o Legal. clube todo, em conjunto. Então, eu já fui campeão sozinho, que é no mata-mata, que é aquele perde e sai. No clube, que isso aí a gente fazia quase todos os domingos, a gente tinha o nosso mata-mata. E na competição geral também. Então, eu já fui campeão tanto na competição geral quanto no mata-mata, que aqui é o perde e sai. Ó, esse Entendeu? ano no Campeonato de Ordem Unida, quem foi campeão deixa eu ver se eu me recordo. Da competição de várias, né, que é a forma geométrica, a evolução, sim. a pontuação geral de clube foi o Felinos do Vale, Sim. do meu distrito. A competição agora do mata-mata, né, do Nos- RSI, Isso eu falo nos clubes, dentro dos clubes já. sim, ela foi dividida de 10 a 12, 13 a 15 e diretoria. Sim. Do 10 a 12, um menino e uma menina do Felinos do Vale foi o campeão da região. Sim. Eles chegaram aí para o campeonato da associação e a menina ficou em 5º lugar. Já o da diretoria foi campeão, o do Tribo de Davi, que era do meu distrito, aqui da região. E quando foi para o da associação, o Arthur, que é um dos que estavam lá, que Sim. foi campeão, ganhou realmente o campeonato do mata-mata. Então, o nosso distrito aqui, da Vila Rodrigues, ele é muito forte em Ordem Unida. Aqui não tem. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui não tem um clube. Deixa eu ver, um clube não, um pelotão Pelotão. da região. Ou Pelotão da na região, associação. Não tem. Isso Lá tinha um chamado PEN. Era o melhor pelotão que tinha, irmão. Cara, Melhor legal. pelotão. Só Uma tinha uns sigla, top. PEN? PEN, é. Pelotão especial da mesa. Lembrei de Naruto. Era. Tem. Eu lembro porque era um pelotão. Praça gostou aqui, Ó, gente. não, mas o pessoal da Bahia sabe o que eu tô falando. Era um pelotão assim, cara, impecável. Os caras usavam até óculos. Então só Caraca, pegavam legal. Os pra melhores. dentro desse pelotão Os os melhores, campeões de cada clube. de cada Ai, clube. De cada clube. De cada Caraca, clube. então reuniu uma É, galera E aí, boa. quando tinha Caramba. competição diária ou de meso, quem ia era o PEN. Caraca, E aí que os legal. caras não Show, decepcionavam, né? Os caras só traziam os Eu troféus. acho que isso motivava os clubes a querer sempre mostrar melhor, porque quanto mais você mostra melhor, mais Exato. pessoas do seu exato. clube são recrutadas É, pra lá, né? e quando você viu o PEN em forma, nossa, Dá vontade de pra ir, participar, era, né? porque você via ninguém se mexendo, todo mundo olhando pra nuca do companheiro, todo mundo assim, ó, um cara de Legal. mal mesmo. Eu falei, é isso que eu quero. Eu acho que era o que todo Era isso, bravador Entendeu? almejava, né? E a gente olhava pra aquilo e falava, esquerda, direita, vamos ver. Vai. tudo rápido assim, é isso que eu quero mesmo pra mim, viu? E aí eu consegui me empenhar. O meu clube, ele tá de prova disso, ele Que sabe legal. disso na Bahia. É um clube que eu tenho aqui do meu coração, porque foi meu primeiro clube, né? Então, Aham. é um clube que eu tenho esse carinho enorme. Então foi onde eu aprendi tudo. Minha base veio de lá. E Aham. quando eu saí do clube, quando eu saí da igreja que fui pra Marinha, tudo que eu já sabia lá, Você pegou uma base. eu já peguei uma base no clube pra chegar na Marinha. Eu só, isso aqui é. Olha que testemunho, né? Isso aqui é fácil demais. Ordem unida, nós de É. amarra, natação, corrida, tudo. Show Toda de a bola. disciplina do desbravador você Toda usou uma lá, né? disciplina. E dentro da minha turma do quartel, tinha gente que também Foi foram do do clube. clube. Então, Ai, que a legal. gente se reuniu, velho, ó. Nossos amigos da nossa. Como é o nome? Da nossa. Unidade? Nosso pelotão, porque lá não Pelotão. fala unidade, lá fala pelotão. Eles não sabem Ordem Unida, então vamos ensinar pra eles. Ai, que legal. E aí foi quando a gente se reuniu em um lugar off e a gente conseguiu ensinar para nossos amigos, né? Que legal, E lá hein? também tem a Ordem Unida normal, voz, e tem a Ordem Unida com Apito. apito, Comando de voz, comando de apito, voz, com instrumento gesto. sonoro, E bastão gesto também, e né? bastão. Tudo isso a gente aprendeu lá. Legal, hein? Que legal.
No clube eu já sabia, só que lá eu consegui colocar em prática, entendeu? Então, experiências que a gente aprendeu no clube, pra quando a gente vai pra outros lugares, a gente colocar em prática, É um né? modelo de vida, É um né? modelo de vida. A gente só não aprende pro clube, a gente aprende pra fora também. Eu acredito Legal. que vocês também têm algumas experiências em trabalho, ou escola, faculdade, que vocês aprenderam lá atrás e agora vocês colocaram em Sim, prática. eu acho que o maior modelo que a gente usa, pelo menos no meio corporativo, é o respeito com a hierarquia. Respeito. A gente aprende tanto isso no clube, né? Ter disciplina, Sim. respeitar, que Verdade. isso a gente acaba levando também. E o cuidado também com o meio ambiente, essas coisas. Porque hoje a gente está em um período onde todo mundo está falando muito sobre globalização, Sim. reciclagem, sobre esse cuidado. E a gente aprende. E quando chega no trabalho, já é muito automático. Já é a gente craque, né? faz, Já é craque. Já faz ali porque a gente já tava Aham. fazendo antes. Sim, Chega ali e só refaz. A gente isso. já tava fazendo, aí chega ali e só refaz, né? Só dá continuidade, né? Exato. Olha, em relação a crescimento profissional, estudantil, o clube pra mim foi tudo. Porque assim, quando eu era criança, eu era uma pessoa, um menino. Eu vim da igreja da Central de Osasco, lá é uma igreja grande. Grande. Então, É aquela perto, desculpa interromper, perto no centro de do Osasco, ali, Sim, do sim. hospital. Isso. Sim, sim, do lado do hospital ali. Por ser uma igreja grande, para você participar das coisas na igreja é mais difícil. Mais De difícil. né? você se inserir, você ir lá para frente, se Sim. envolver com a galera. Como eu ia só de sábado, aí que era mais difícil Mais ainda. difícil. Então, eu sou adventista de berço e justamente por causa disso, deu só ir de sábado, eu não participei dos aventureiros. Já seu irmão foi Adventista? diferente, né? Sou adventista de berço, não passei pelos aventureiros. Eu também não passei Não pelos sei o que é os aventureiros. aventureiros. É. Quando chegou em 10 anos, eu fui pra Vila Rodrigues, que eu tô até hoje, né? Desde da Vila Rodrigues. E lá, quando eu entrei no clube, eu ainda era assim, tímido. Por exemplo, quando eu era da Central de Osasco, a adoração infantil lá pra frente da igreja, amigo, era dificuldade. 13º sábado que ia fazer a apresentação na frente lá da igreja. Era uma dificuldade. Oxe, mesmo, era difícil. Sabe? E o clube me ensinou a ganhar essa autonomia. De começar a me envolver, de ter a questão também da fala, porque por causa do clube eles criaram um projeto lá, Voz Juvenil, e eles pegavam os desbravadores, cada unidade, quem quiser, e tal mês, os desbravadores eram responsáveis por fazer as pregações. E eu tive a oportunidade de estar participando desse projeto. Justamente por causa desse projeto é que eu realmente aprendi e ganhei o dom da fala, Sim. né? De pregação. Oratória, né? A oratória Você desenvolveu Eu isso no clube. Com o clube. desenvolvi por causa do clube Do de clube, desbravadores. Eu lembro até hoje do meu sermão, eu preguei sobre um tigre, uma história de um Caraca. tigre lá. O menino, ele era bem amigo do tigre e relacionava a amizade dele com esse animal com a amizade que nós devemos ter com Cristo, né? Então, a unidade, a questão também do incentivo do clube a pôr os desbravadores a participar dentro da igreja me fez crescer profissionalmente. Desenvolver me nessa área, né? desenvolver. Então, pra você apresentar TCC, tranquilíssimo. Foi de Hoje em dia, se deixar ele Foi ler de um boa. texto aí na frente do presidente É e sem sério, gaguejar. hoje eu tenho a cara de pau de chegar a mais Sim, de 500 pessoas na minha frente. tranquilo, né? problema Tranquilo. nenhum. Eu também tinha essa dificuldade, cara, e eu gaguejava muito. Sabe o que é muito mesmo de você travar e você não conseguir falar um A, nada? Uhum. Era eu era assim, eu era esse tipo de pessoa. Então, com o clube, também na oratória, porque eu não sei se com você era assim ou com vocês era assim, né? De você estar no clube e ver os pastores, né? Usando aquele terno verde, aquele Bonito, negócio né? bonito, aí eu falo, eu quero ser pastor. Verdade. Né? Nossa, Não sei é se bonito, vocês já tiveram esse bonito. desejo. Eu já. Então, Bonito com isso, demais. eu aprendi na oratória também, pregando, a arte de contar história cristã. Isso é especialidade. Sim, Isso é especialidade. essa E eu não lembro tem. que o meu instrutor, Péricles, nunca vou esquecer dele, dá até um abraço pra ele, que ele é um cara assim, fenomenal. Ele foi um dos caras que passou essa classe, essa especialidade pra gente. E aí eu lembro que a minha, cara, foi sobre uma capivara, porque eu lembro que no clube tava tendo uma resenha sobre capivara, alguma coisa sobre capivara, em um acampamento que a gente foi. E aí eu usei o que mais marcou na unidade, foi a história da capivara. Eu usei, no caso, pra falar sobre a minha pregação. Certo. Entendeu? Eu usei isso também. E aí, pô,
hoje em dia eu falo em qualquer lugar. Se você me der. Então, Nath, se você vai apresentar, você vai fazer. Deixa eu ver. Uma apresentação para não sei quantas pessoas e um público grande. Pode ir lá que você vai. Né? Assim como vocês também, não sei. Experiências que eu aprendi com o clube, que no trabalho, em escola e outros locais eu pude colocar em prática, né? Aham. Eu quero ver a dele. Então, você tá aí só esperando a dele. Bora. Então, a minha, no caso, como a minha unidade era muito bagunceira e tudo mais, e eu sempre tive um tom de voz Grave. potente, Sim, mas. eu acho que a Ele questão... sempre teve essa voz, você acredita? Desde criança. Voz de locutor, né? Eu acho que a questão da liderança. E até mesmo no trabalho acadêmico, tem automaticamente a liderança acaba comigo, digamos assim. Acaba sendo jogada pra mim. Sim. Então, essa questão de Então, onde você chega, responsabilidade, você é o líder, né? de líder, tem essa capacidade de eu conseguir juntar, conseguir organizar, É ser o o líder líder. nato, né? É o líder nato. É. Líder nato. Tanto é que meus amigos, até na escola, eles falam isso, que, nossa, você consegue ter esse poder de liderança Essa e tudo mais. facilidade, né? Foi com o clube, porque também a unidade era muito bagunceira e tudo mais, e eu pegava no pé dos moleques e tudo mais. É entre o que ela falou, hierarquia, né? Hierarquia que existia dentro da unidade. Tá vendo aí- como até você ter uma unidade bagunceira influencia? Influencia. Alguém vai se destacar ali, alguém. Ah, ele se destacou, E isso né? também me Aproveitou. ajuda na questão de ser o conselheiro também. Na questão de eu conseguir manter ordem, né, na unidade. Dos moleques, eles me respeitarem, né? Qual que era a sua função na unidade? Você era o capitão? Assim, eu não era o capitão, porque eu não tinha muita idade. Quem era o capitão geralmente era o Cadu. Teve uma época que fui eu. E aí depois o Lucas foi o secretário e tudo mais. Saudades, Lucas. E aí, nessa época aí, eu não tinha idade ainda pra ser capitão e tudo mais, era o Cadu. Mas eu ainda conseguia manter, né? Com os que estavam na minha idade ainda, consegui manter a responsabilidade aí de A hierarquia, liderança, né? Então, essa coisa de hierarquia, pra mim, também, ela é uma coisa que eu mais cobro, né, dentro de um clube, porque eu acho que tem que ter. Eu acho que é uma das coisas que mais, como posso dizer assim, uma das mais importantes também no clube é hierarquia, né? Organização. Organização, você saber quem é o seu líder, você saber quem é seu responsável, isso é bacana. E também quando você precisar de ajuda. De ajuda. É, Acho que mais de ajuda, Quando né? a gente tá, por exemplo, gravador, te acordar. Meio da madrugada. Meio da madrugada. Ô tio, quero ir pro banheiro. Pô, mano. É de tirar. Conselheiro, Esses são os conselheiro contras, sai. né? Esses são os Ainda não me contras. aconteceu. Não, ainda não? Ainda não. Ô, Leproso, rapaz, hein, mano? nem queira. Por isso que eu tinha as bravadoras, elas seguravam. Tem os seus pós e contras. Pós Você e pegar as criancinhas de 10 a 12 quanto as de 13 a 15. Porque de 10 a 12, as crianças ainda estão pegando, estão entendendo. Tudo pra eles é novo. É Então novo, é legal é. ensinar É. eles. Fácil, né? Entre É aspas, fácil, fácil. isso. Agora, quando você passa pro 13 a 15, os caras, cabeça dura, se você não pega no pé, não. Se não tiver uma firmeza, Isso né? é verdade. Quando tem que ser você muito tem firme. 13 a 15, os desbravadores já estão começando a conhecer ali algumas amigas, os amigos, né? Aí é essa os idade hormônios da aí. flor da pele, É a idade segurar a galera que- no campo. Isso que eu ia falar. Eu acho que é a idade que a gente da direção tem que mais estar ligado. É essa Uhum. idade. Que é a idade Mas eu acho que que se você cria ali um um de vínculo amizade, de você confiança, né? consegue Você levar de consegue. boas. Verdade, Sim. ela falou tudo certo. Porque Tem ela que, tem que ter amizade, mas tem que também ter hierarquia, né? tem hierarquia. Tem que ter o assim. respeito. Acho que tem que saber separar, né? Sim. Um pouco dos dois. E ela, por ser conselheira de meninas, eu falo assim, porque a gente homem, a gente se entende. É uma visão diferente da nossa. Entendeu? né? Muito diferente. E eu acho que a unidade feminina, por ser mais delicada, a atenção é maior. Tanto para a diretoria Procede. masculina quanto a diretoria feminina. Porque nós é meio concorda comigo? largadão, mano. Entendeu? A gente homem, ele sabe. A nossa unidade masculina é aquela, irmão, você só não pode aprontar demais. Ó, por Se exemplo, vire. Mas sabe que eu falava Entendeu? a mesma coisa pra minhas bravadoras? Eu falava assim, ó, ninguém vai voltar grávida daqui, hein? Aí. Aí as meninas ficavam assim,
Aí eu falava assim, aí eu Ó o dava baque, uma ó o baque, risadinha, ó a polêmica. porque assim, é brincadeira, mas você chama a criança a ser responsável. Tipo assim, Sim. você acha que só dar um beijinho é legal, mas você pode engravidar nessa brincadeira aí. E aí Então entrava... assim, eu colocava um medinho ali e eu falava assim. E tinha aquele esquema que eu falei de amarrar elas com sisal, né? Vocês querem andar assim? Aí ela chamava a responsabilidade pra elas, então era mais tranquilo. Mas assim, elas, pelo menos na minha unidade, eu não tinha tanto problema assim, que às vezes eu deixava elas ficarem sozinhas. Porque como elas eram grandes, então era tranquilo. Movimentava ali tranquilo. Parque aquático. Parque aquático, teve um momento que eu falei assim, vocês podem se divertir, porque eu vou aprontar. E aí elas E aí não deu trabalho. não deu trabalho. Já vai falar isso pra uma unidade masculina. É. Conta do parque aquático Conta aí, conta aí, conta aí. O parque aquático foi tenebroso. Como é que é o negócio do sisal aí? Me explica aí, que eu acho que eu não peguei A gente essa tinha um parte. esquema assim. As minas. Tá, porque a minha unidade era muito Certo. grande. Às vezes até 3. E aí a gente. Cada um ficava com a quantidade um pouco menor. Mas quando era só 2, aí quando a gente levava 12 crianças, cada um ficava com 6. E aí a gente fazia o seguinte com as meninas. Se vocês aprontarem, vocês tirarem a conselheira do sério, a gente vai amarrar vocês pra vocês ficarem andando em filinha. Que ridículo que vai ser pra vocês andar Era em filinha. tipo uma punição. Era uma punição. Beleza, então E agora eu vou aí emendar minha elas não elas ficavam com vergonha. Com medo. Porque as danitas, que eram as meninas menorzinhas, como era o primeiro elas estavam acostumadas com aventureiro, que elas andavam com crachazinho. Eu já fui um aventureiro. Elas andavam com crachazinho. Lá elas não podiam. Horário pra dormir. Então, né? lá elas não podiam. Então, o que que muitos clubes faziam? O meu clube não. Mas eu via muito clube fazer, era de amarrar as crianças e elas ir filhinhas, sabe? Pra não se perder ali. Geralmente as meninas pequenininhas. Aí eu falava, imagina você, que feio. Crush de vocês vendo vocês andando assim. Aí elas davam uma segurada. Aí, tá vendo? Aí, a gente estratégia é boa, a estratégia é Você boa. viu que a motivação pra não andar Pra não- amarrado era porque os meninos estariam olhando pra elas de forma errada. Não só os meninos, motivação. o O clube todo. clube né, gente? todo. É Mano, constrangedor, a né? Feminismo isso aí, hein? Esses caras- É O povo tá estranho. É constrangedor. Não, mas imagina você tá em Campori, irmão. Você em Campori. DSA da Você vida, todo, querendo fazer né? network, andando Acho que- amarradinha. E você com 15 anos, 16 anos, já numa idade assim, que não precisa estar sendo puxão de orelha o tempo É. todo, né? É verdade. Aí imagina um vergonhoso. gringo vai lá e pergunta pra você por que você tá amarrado. Tu habla espanhol? É normal, é normal, é normal. Porque eu aprontei. Como assim? É normal isso aqui? Já. Aí um crush Deixa eu chega falar a em minha você parte agora. me passa o seu WhatsApp. Aí tá as duas juntas, você não sabe pra quem tá Então. pedindo WhatsApp, né? As duas, né? Aí não pode, aí vai Pega dar dois, problema. já pega dois, né? Vai dar problema. Aí vai dar- ele pede pra mim, eu não quero, aí a outra fala, o meu número é tal. Aí ele vai falar, era pra pedir. Entendeu? E às vezes Do, aquela mesmo- desculpa. do mesmo jeito que você está amarrado, eu quero amarrar o seu coração. Bonitinho. Essa cantada aí não corre. Meteu essa Vi mesmo. alguém- Não foi assim, gente, que ele me conquistou. Foi assim, não ia Não. perguntar, foi como? Deixa eu contar a história primeiro, velho. Depois fala essa coisa. Pronto, bora. Ó, a punição no que eu era desbravador era louça, velho. Você bagunçou. Lavar as panelas. Era lavar a Verdade. louça inteira do clube. E era panelona, né? Panelona, né? Meu Deus. Eu acho que naquela Verdade. época o Querubins tinha em torno de umas 30 crianças, umas Nossa. 10 diretoria. Então, panelão. 30 pratos, meu amigo, era muita coisa. Coragem. Então, quando a gente bagunçava, sempre sobrava pra gente. Tanto que eu tô até vendo aqui o troféu de vocês, né? Do último desafio. Esse Campuri marcou a gente da unidade por causa de uma coisa. Nesse Campuri, fizeram uma música, né? A música do Campuri. Eu aceito o desafio. Acho que é Vou amar até o fim chegar. Acho que é essa a letra. O amor de Cristo me motiva até onde Deus mandar. A gente, quando punido por causa da louça, a gente, nesse Campuri, a gente fez uma revolução, mano. Entendeu? A gente chegou lá na louça já com a cara brava, pô, mano. Já tô Caramba, aqui de mesmo. novo, velho. Você, para de ficar Desse bagunçando, jeito. brigando lá. Você era desbravador ainda? Era desbravador. Desse Acho jeito. que eu tinha aqui 15 anos, tinha 15
que aconteceu? A gente pegou essa música desse clipe e a gente fez uma paródia com ela. Mudou a Já letra. que a gente estava lá lavando a louça, o que a gente fez? A letra da música era assim: eu aceito o desafio, vou lavar até o fim chegar, vou lavar até o fim Meu chegar. Deus. Aí, ó, tá vendo? Amor. Sempre tem um momento que a gente pensa, a gente acha que tá ruim, mas tá bom. Ai, mano, Entendeu? era muito bom. E foi o Campuri, Pode ser. acho que 2017, isso, que foi da UCB, que fomos de novo pro Parque Aquático. Já era diretoria, falei, mano, agora que boa, Zé. Nada de acontecer. Aí o que aconteceu? É aí que a gente se engana. A gente foi para o Parque Aquático, chegou lá no Parque Aquático, a gente falou pros meninos assim, eu e o Diego, né? Filho do Walter. E ele era o conselheiro Acho que o Tarcísio também tava, né? atual, e o principal e eu era o associado. Associado, sim. Diego, chegar no Parque Aquático, mano, eu não quero nem saber desse moleque, velho. Eu vou pros brinquedos radical, vou atrás da menina lá que eu tava... época, meu, você vai pro seu canto, eu vou pro meu, deixa os moleques lá, velho. Deixa os moleques lá e acabou. E a gente fez isso. Chegou no parque, 5 assim, ó. Que era o ponto de lá, conta, ó. outro Tem que ponto. chegar a tal Acho hora. que todo Tava- mundo você tava aqui- na Tava, novidade. tava no meio Você também, tava- o desbravador. Era ele, o Nicolas, o Lucas, eu lembro. Mano, Aí- só cria de famoso, moleque ali, hein? Aí que aconteceu, ó. A gente tá saindo aqui, o parque a gente entrou, acho que era umas 8 horas, ó. 11 horas, que era o horário da gente Todo sair. mundo aqui. 10h50 aqui onde a gente tá se desencontrando. Não sei como vocês vão saber da hora. Se vira. Se vira, olha lá no frigobar, no bar lá dos caras, pergunta pra alguém. Dê um jeito, 10h50, dá um eu jeito. quero vocês, todo mundo aqui. Sim. Beleza. Vamos brincar, maravilha. Quando a gente estava praticamente indo para o último brinquedo, eu me encontrei com o Diego. Falei, Diego, é o último brinquedo, é a última hora, a gente brinca e volta, que não dá mais tempo. A gente encontrou a nossa diretora com um desbravador que tava andando sozinho. E era o seu desbravador. Tava, E era. meu, Tinha que ser, né? tava eu, Tinha o que ser. Diego, você tava, eu acho que era... Não, você tava. Era você e mais uns 3 que já estavam com a gente. Só faltava um. E era Nossa, justamente esse. Quem aí. era? Justamente um tava com ela. Falei, Meu Deus. merda. Que azar, hein? Que raiva, velho. Aí o que aconteceu? Ela não gostou da brincadeira. A Aline é uma pessoa muito gente boa. Até um abraço aí pra Aline. Mas ela puniu a gente, eu e o Diego, de vencer a unidade A unidade. inteira. Porque vocês eram responsáveis pela unidade, É. né? Eu e o Diego tivemos naquele Campuri o privilégio de lavar a louça do Então, o almoço acampamento todo. inteiro. velho. Nossa. Mano, eu fiquei, tipo, arrasado, velho. Porque, meu, tava tudo certo por causa de 10 minutos que aconteceu. Então, mano, é muito bom. Quando a gente relembra. A decisão. A gente. Claro, dá trabalho. essas classes. Cansativo. É cansativo você ter ordem unida, mas você aprende. Para e fala assim, mano, o meu esforço valeu a pena. Valeu a pena. Sem palavras. Isso é bom porque quando a gente estava em treinamento para ir para competição de ordem unida, né, ou para alguma coisa, a gente sempre pensava no depois que isso terminar, o nosso resultado vai ser positivo. Então vamos focar agora. Era cansativo, como você falou, era cansativo. É muito cansativo quando você sai da sua casa, quando você chega de um lugar para o outro, eu mesmo vim de um lugar para o outro, né? Agora, então eu vim muito corrido, foi muito rápido. Mas quando eu aprendi com o clube, quando eu realmente pude colocar em prática tudo que eu aprendi no clube, eu falo assim, rapaz, esse Valeu a tempo pena, né? todo valeu a pena. Tudo isso, até aquele dia lá que eu passei vergonha porque tava com o sapato furado ou algo do tipo, valeu a pena. Então, Aham. a melhor decisão que a gente tomou Não tem é outra justamente essa. decisão melhor. Então, é isso. Gente, infelizmente, ou felizmente, não sei, vai depender dos nossos convidados. A gente tá terminando nosso podcast de hoje, porém, segue a gente aí embaixo, vai estar escrito aí, ó, aí embaixo aí, a intro, todo o link, né, os links dos nossos amigos, tanto Instagram quanto WhatsApp também. O WhatsApp também vai estar? Ou só Instagram? Só Instagram. Só Instagram. O WhatsApp é muito WhatsApp, eu acho pessoal. que ela não vai querer que eu passe Só o no meu. Instagram, porque, ó, Esse que é a mulher,
Mulher é brava também. Mulher brava também tá. Você quer que Só- eu compartilhe meu? Só o Instagram vai estar embaixo. Se alguém chamar você, a gente vai estar na porrada. Nem que seja desbravador, tô nem aí. Tô zoando. Então, gente, muito obrigado por vocês terem vindo, né? Vocês aqui, nossos convidados. Vocês têm alguma mensagem para dizer? Se você é desbravador, vá e curta muito. Se você não é desbravador, esse é o momento. É Esse agora, é tá o perdendo momento. tempo. Tá perdendo perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Você tinha preparado uma mensagem bíblica pra gente? Olha, lá em Atos capítulo 10, uma história de Paulo que ele recebe uma visão. Rod estava querendo ir para uma região, e no caso era a região da Ásia, e o Espírito Santo nessa visão. Paulo, você tem que ir para a região da Macedônia. Estava chamando ele nessa visão, falando: venha até a Macedônia, porque estamos precisando de você. Deus estava aí chamando Paulo para ele fazer a missão naquela região da Macedônia. E se ele, naquele exato momento, tivesse tomado a decisão de ir para onde ele queria, ele não teria vivido as histórias que, por exemplo, uma das histórias que ele viveu foi a história que ele cantou dentro da prisão. E, na minha opinião, essa é uma das histórias mais bonitas dele. Então, imagina se ele não tivesse ouvido a voz de Deus para seguir, ele não teria vivido essas histórias maravilhosas. E trazendo para o Clube de Bravadores, quando a gente recebeu o chamado para ir participar do Clube dos Bravadores, eu falo assim, foi a melhor decisão da minha vida. Ainda bem que estou aqui. E ainda bem que eu segui esse caminho, eu estou aqui e aí quero permanecer nele. Porque o Clube dos Desbravadores motivou a minha vida, transformou. E hoje, agora que estou em cargos maiores, e você, diretoria, motiva cada vez mais, do mesmo jeito que alguém ensinou a gente agora tem que ensinar alguém. Então, não tem coisa melhor para alguém cumprir a missão e precisamos terminar, né? Jesus, o tempo tá dando e não aguento mais Covid, precisamos ir para o céu. Vamos para o acampamento com o nosso Amém. grande líder master avançado, Jesus Maior líder de Cristo. todos os tempos. E a senhorita tem algo a dizer? Também agradecer alguém Eu quero de casa? agradecer. Prazer, me convide. Com né, amor? certeza. Da próxima Com vez mais que tempo. vier, como eu falei, os dois já vão estar casados. Se essa for a vontade de Deus, amém, né? É isso aí, gente. E o senhor tem alguma coisa a agradecer a nossa câmera daquela? Eu tenho a agradecer que o clube realmente mudou minha vida, né? Eu dei uma pausa, mas sinto saudade, né, do Sim. clube e tudo mais. Tive muitas lições que aprendi no clube, tanto com a diretoria quanto com os meus companheiros de unidade. E que eu vou lembrar eternamente, né? Da minha vida eu vou lembrar desses momentos aí que a gente passou nos acampamentos, no clube mesmo. E são momentos assim que não vão ser apagados nunca da nossa mente. Verdade. São memórias que a gente construiu lá atrás, mas que lá na frente ou hoje no presente a gente ainda lembra com uma certa alegria, com certa felicidade, porque a gente passou por Com aquilo. nostalgia. A nostalgia, né? Muito obrigado a vocês que estão em casa. Muito obrigado. Nosso irmão vai fazer uma oração para encerrarmos também com qualidade, com espiritualidade. Por favor. E Deus amado Pai, obrigado por essa resenha, né? Que tivemos agora sobre o Clube de Desbravadores. Obrigado porque o Senhor usa as pessoas que estão direcionando, né? As pessoas que estão cuidando das crianças na diretoria. Obrigado porque esse projeto tem alcançado várias crianças para o teu reino, Senhor. E que Amém. possamos, através dele, alcançar mais pessoas e que o Senhor possa voltar o mais breve possível. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.